castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, que Deus nos abençoe. Cumprimentamos também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que Deus possa também abençoá-lo em seu lar, motivá-lo a todos os dias manter-se firme na fé em Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, verso 11, para darmos continuidade à exposição que estamos fazendo na quarta petição da oração do Senhor. Mateus 6, 11. Leiamos todos juntos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez, irmãos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque o Senhor é o nosso sustentador. O Senhor é quem provê tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida, não apenas física, mas espiritual, existencial, psicológica, psíquica. O Senhor é o nosso mantenedor, o único que controla todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações. O único que é capaz de transformar o interior do nosso coração, de nos fazer frutificar no Teu Espírito, para que possamos, ó Senhor, viver de modo digno, agradável ao Senhor, ao Santo Evangelho de Cristo. Por esta razão nós estamos aqui nesta noite, sabendo que o Senhor nos trouxe a este lugar para louvarmos a Ti, por meio de palavras, por meio de cânticos, por meio dos nossos dízimos e ofertas, por meio do nosso coração, que agora se inclina para a Tua palavra, por meio da comunhão dos santos, que nos faz olhar para os nossos irmãos, por meio desta igreja, corpo do Senhor, corpo de Teu Filho, que é o cabeça de todos nós. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, e porque nós podemos confiar em Tua santa provisão. Que o Senhor nos abençoe agora, para que o entendimento de Tua palavra se torne claro, e para que todos nós saiamos daqui dispostos a verdadeiramente aplicarmos esta palavra no nosso dia a dia, confiando inteiramente de que o Senhor é aquele que vai nos sustentar em cada detalhe de nossa vida. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem introdutória que fizemos a esta quarta petição, nós abordamos o aspecto mais espiritual do termo, ao nos referirmos ao pão nosso como a própria pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é aquele que nos alimenta. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E todo aquele que se alimentar deste pão da vida, certamente será alguém que saciará as suas necessidades espirituais. Nós cremos, portanto, que a oração do Senhor, nesta petição, num primeiro momento, nos faz inclinar para a suficiência de Cristo, o nosso grande Senhor, aquele que nos alimenta. Na pergunta número 125 do Catecismo de Heidelberg, escrito para ser declamado no domingo número 50 do ano, os nossos irmãos holandeses, alemães, afirmam o seguinte: qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto quer dizer: cuida de nós, Senhor, com tudo o que for necessário ao nosso corpo, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo o bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso trabalho, nem os Teus próprios dons nos são úteis. Faze também que, por isso, não mais depositemos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em Ti. Os nossos irmãos entenderam e continuam entendendo, aqueles que subscrevem estas três formas de unidade, que esta quarta petição aponta para a crença absoluta, meus irmãos,
naquilo que nós chamamos de providência de Deus. A providência de Deus é o ato segundo o qual o nosso Senhor, conhecendo cada detalhe das nossas necessidades, Ele provê para nós tudo aquilo que nos é necessário. Obviamente, nós não estamos nos referindo àquilo que nós desejamos, porque são muitas as coisas que nós desejamos, mas nós estamos nos referindo àquilo que nos é necessário. Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Tudo aquilo que Ele, como grande Senhor soberano que é, entende de que nós precisamos. Portanto, se nós não temos ainda o que queremos, é porque Deus entende na sua santa providência de que nós não precisamos disso. Talvez você que esteja precisando, querendo, desejando uma esposa. Isso é raro, mas eu conheço alguns que estão desejando isso. Se não chegou, calma. Irmãos, calma. Deus trará no momento certo. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Portanto, Ele nos ensina, não andem ansiosos com estas coisas. Coloquem no Senhor as necessidades, porque Ele cuida de vocês. Eu ilustrei aqui com uma esposa, porque a Bíblia diz que aquele que deseja e que acha uma esposa, acha o favor do Senhor. Isto é muito bom. Mas isto ilustra outras das nossas necessidades que nós pensamos precisar, ou dos nossos desejos. São vários. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem no seu coração um desejo, algo que está lá no íntimo e que você gostaria muito que Deus lhe desse. Mas Deus sabe do que nós precisamos. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe, inclusive, meus irmãos, como nós faremos uso das coisas que Ele nos dá. E por isso, muitas vezes, Deus não nos dá, porque, segundo Tiago, nós pedimos para o nosso próprio interesse, e todas as vezes que a nossa oração se inclina mais para nós do que para a glória de Deus, nós estamos, de fato, desejando aquilo que o próprio Deus não quer para nós. Então, nem sempre, quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, não significa dizer que Deus não esteja interessado nos nossos quereres, nos nossos desejos. Significa apenas dizer que Deus entende que aquilo ainda não é para nós. Talvez você esteja pedindo algo que você pense ser necessário, pense ser importante, até mesmo para a igreja. Mas Deus diz, não é a hora. Ainda não é chegada a hora. O nosso Senhor, meus amados irmãos, sabe de tudo o que nós precisamos. E por isso, eu quero focar então agora no aspecto mais prático do nosso dia a dia. Enquanto naquela primeira mensagem eu enfoquei no aspecto da nossa suficiência em Cristo, ou seja, o pão nosso é o próprio Cristo, que é o pão que desceu dos céus, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa lacuna existencial, que faz com que nós sejamos plenamente satisfeitos nesta vida. E como dizia Agostinho, Edwards, Piper, se nós não nos encontrarmos com Cristo e não repousarmos nessa suficiência de Cristo, nós nunca encontraremos descanso de nossa alma. E por isso, infelizmente, algumas pessoas, até mesmo cristãs, colocam suas esperanças em tantas outras coisas que não é Jesus, e elas continuam dando murros em pontas de facas, porque elas não encontram sua real satisfação e vivem uma vida cristã capenga. São crentes, são salvas, irão para o céu, mas vivem uma vida arrastada, uma vida pesada, uma vida cheia de dilemas, de problemas, de sensações ruins, de emoções descontroladas, porque são pessoas que não depositaram ainda sua total suficiência, sua total confiança neste pão vivo que desceu do céu e que promete estar conosco plena e completamente todos os dias da nossa vida. Por isso nós enfocamos neste primeiro aspecto. Mas, meus irmãos, esse nosso Deus, Ele é bom para conosco. Ele nos ama. E o seu amor faz com que Ele dê para todos nós, como eu disse, aquilo que nos é necessário.
aquilo que nos é suficiente. E a história da própria criação mostra isso. Quando Deus criou o homem lá no jardim, nós percebemos que Deus deu ao homem aquilo que lhe era necessário. Se os irmãos observarem o texto de Gênesis no capítulo 1, texto que trata da criação do homem e da criação de todas as demais coisas, o nosso Deus claramente diz que Ele criou o homem para que pudesse governar sobre as criaturas, e Ele colocou o homem estrategicamente num lugar para que esse homem pudesse experimentar dos benefícios dados por Deus. Versículo 29 de Gênesis 1, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Todas as ervas, tudo é seu. As ervas que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, isto vos será para mantimento. E o versículo 30 ainda diz: e todos os animais da terra são seus. Todas as aves dos céus são suas. Todos os répteis, tudo que há fôlego, toda a erva verde, tudo isso lhe será para mantimento. E assim se fez. Observe, portanto, que desde a criação, nosso Deus, Ele emite esta ordem para a própria criação de servir ao homem. Deus, meus amados irmãos, nos criou para que nós possamos usufruir de tudo o que Ele criou. Tudo o que Ele fez é para nós. E aqui há, portanto, um pecado que todos nós precisamos confessar. O pecado da murmuração, que eu já tratei aqui no outro momento. Porque Deus nos tem dado todas as coisas, tanto físicas como espirituais. O apóstolo Pedro fala a respeito disso, quando ele diz que Deus nos tem dado tudo aquilo que é suficiente, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que Deus em Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos desta maneira crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Lá na sua segunda carta, no capítulo 1, veja o que dizem os versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Veja, Cristo nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele repete no versículo 4, veja, irmãos, que texto precioso: pelas quais, ou seja, a glória e a virtude que são próprias de Cristo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus amados irmãos, o que Pedro está dizendo é que Cristo é suficiente para, por meio das suas promessas, garantir a nossa participação como filhos de Deus. E como filhos somos herdeiros de tudo aquilo que Deus fez em Cristo pela sua igreja. Nós acabamos de ler na pergunta 74 do Catecismo Maior, no meio aí da resposta, está dizendo que a adoção, que é um ato da livre graça de Deus, diz que pela adoção nós estamos sob o cuidado e dispensações paternais. O que são dispensações? São coisas que Deus dispensa para nós, que Deus nos dá. Isto de que Pedro está falando, são coisas que Deus faz para nos conduzir à vida e à piedade. São as promessas de Deus em Cristo, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Com isso, Pedro quer dizer que nós vamos nos tornar deuses, ou seja, teremos a natureza de Deus? Não, o que Pedro está dizendo é que em Cristo nós participamos, nós nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Cristo tem, que Cristo possui. Por exemplo, a luta contra o pecado. Por isso ele diz, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O que é corrupção de paixões, irmãos? O que são paixões?
Paixões são todas aquelas nossas reações às coisas. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa influenciada por algo. Se eu me apaixono por alguém, é porque aquele alguém rouba as minhas emoções, meu coração, e eu coloco então nesta pessoa toda a existência de minha vida. Por isso é difícil você convencer um apaixonado, porque ele não vê outra coisa. Ele só vê a sua paixão, ele só vê o seu ídolo, ele só vê aquilo que ele ama. E nós podemos nos apaixonar por muitas coisas, por pessoas, por objetos, por status, por formas, por muitas coisas. Tem gente apaixonado pela forma. Então tem gente que acha que se tirar o microfone dessa posição aqui e colocar aqui, acabou a igreja. Porque o indivíduo é apaixonado pela forma, aquilo mexe com os seus afetos. Ele briga com as pessoas por causa disso. Paixões. As paixões desgovernadas são estas nossas inclinações para a idolatria. Por isso Deus não tem paixões. Deus é livre de paixões, porque Ele adora a si mesmo. Ele é autossuficiente. Nós não, nós adoramos as coisas ao nosso redor. Então nós somos pessoas apaixonadas. E o pecado faz algo muito ruim, porque o pecado destrói as paixões corretas que nós deveríamos ter. O amor, por exemplo, o pecado vem e distorce o amor, faz a que nós amemos mais a nós mesmos do que as pessoas, tornamos-nos, portanto, egoístas, individualistas, etc. O pecado transtorna a justiça. Nós achamos o que é justo, aquilo que é justo para mim, mas nem sempre o que é justo para o outro, porque Narciso acha feio o que não é espelho, não é? O pecado corrompe a beleza, corrompe todos os sentidos. Por isso, Pedro está dizendo, Cristo é suficiente para repor estas paixões de maneira correta e livrar vocês das paixões que há no mundo. E aí os irmãos podem continuar lendo depois em casa este capítulo, porque o versículo 5 começa assim, por isso mesmo, ou seja, ele dá agora o conselho, o que a gente tem que fazer? Né? E ele fala, associar a fé à virtude ao conhecimento, domínio próprio, e aí vai seguindo até nos mostrar que a busca pela verdadeira santificação, pelo verdadeiro posicionamento na pessoa de Cristo, é a saída para nós nos livrarmos dessas paixões desgovernadas, dessas paixões desenfreadas, da cobiça do nosso coração que nos leva ao pecado. Então, meus irmãos, Deus sabe disso, que nós somos pessoas que desejamos aquilo que não necessitamos, nós queremos mais do que Deus nos dá, sempre foi assim. O pecado de Eva foi assim, ela podia comer de todos os frutos, todas as ervas, tudo estava disponível ao homem, contudo ela desejou aquilo que Deus proibiu, e é exatamente isso que o pecado faz com que desejemos aquilo que Deus proíbe. O pecado é o desejo desenfreado por algo que não nos trará satisfação em Deus. Isso é o pecado. O pecado sempre nos leva a experimentar, a ter prazer, a usufruir gozo em coisas que Deus disse, calma, não é agora. Este é o pecado. Quando eu me iro, por exemplo, e respondo uma pessoa de maneira errada, de maneira agressiva, sem domínio próprio, o que é que está em jogo ali? O que está em jogo ali é exatamente o meu desejo, a minha paixão desgovernada de querer ter razão, de querer ganhar a discussão, de parecer mais inteligente, de parecer alguém que entende melhor a situação, de não desejar humilhar-se na presença do outro, sujeitar-me ao outro. Este é o pecado. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos faz pensar a respeito disso e anular estes pecados, ou estas paixões carnais que tanto nos levam para a desobediência ao Senhor. E por isso, ou seja, por desejarmos aquilo que Deus não nos dá, nós somos muito ingratos, murmuramos contra o Senhor o tempo todo. A história do povo de Israel mostra isso. Deus havia libertado o povo que era a maior das bênçãos. Se o povo tivesse morrido ali, todo mundo no deserto, já estava suficientemente respondida a questão de que Deus os havia libertado. Contudo, o povo passou a reclamar das coisas. O povo reclamava da comida, reclamava da liderança, reclamava do sol, reclamava da chuva, reclamava de tudo. Mesmo sabendo que Deus havia feito um milagre,
mesmo sabendo que Deus havia feito o faraó se curvar à sua soberania, mesmo Deus tendo feito um povo pequenininho, sem poder nenhum, sair com mão forte, como diz o texto bíblico, da escravidão do Egito. Mas eles ignoraram tudo isso. E por isso eles prevaricaram, diz o texto bíblico. Prevaricar significa deixar de fazer aquilo que deve fazer. É alguém que não cumpre a sua função, não cumpre a sua tarefa. No nosso caso, prevaricar significa deixar de dar glória a Deus por aquilo que Ele nos dá. Isso é prevaricação do crente. Porque nós devemos viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais outra coisa, fazei para a glória de Deus. Mas todas as vezes que nós fazemos o que fazemos e não damos glórias a Deus, não depositamos em Cristo a gratificação dos nossos corações, nós estamos prevaricando, como o povo de Israel fez. Mesmo tendo recebido de Deus todas as bênçãos, eles prevaricavam, reclamavam do Senhor, murmuravam, e Deus mandava maná, Deus mandava codornizes, Deus fazia tudo quanto é tipo de milagre no meio do povo, e o povo reclamava. E foi assim durante toda a história de Israel. Você pode ler os Salmos, Salmo 105, 106, 107, você vai ver a história do povo, Deus libertando, o povo reclamando, Deus libertando, o povo pecando. Deus nos dá, meus irmãos, desde a criação, aquilo que nos é necessário. Desde a criação, Deus nos dá o suficiente para a gente viver. Por isso, ao pedirmos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero crer na providência absoluta do Senhor, de que cada dia o Senhor acrescentará aquilo que é necessário à minha vida. Observe que Jesus faz aqui um teste de fé, meus amados irmãos, porque Jesus fala de cada dia, dia a dia, todos os dias, dia a dia. Significa que nós devemos reconhecer a providência de Deus básica de cada dia. Se você hoje comeu arroz e ovo, louvado seja Deus, Ele deu a você arroz e ovo. Se hoje Ele permitiu que você respire, viva, caminhe, venha até a igreja, louvado seja Deus por isso. Cada dia. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E amanhã, diz a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor renovam-se. Por isso Jesus ensina que nós devemos todos os dias depender de Deus. E este é um exercício de fé, meus irmãos, porque Deus é sábio perfeitamente. E na sabedoria divina, Ele sabe que se Ele nos der muito, para que nós não tenhamos necessidades diárias, possivelmente nós nos esqueceremos dele. Lembra da oração de Salomão? Senhor, não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Por quê? Se o Senhor me der riqueza, pode ser que eu faça o quê? Me esqueça de Ti. Se o Senhor me der a pobreza, pode ser que eu seja um pecador e vá roubar para ter o que precisa ter. Então dá-me o necessário, dá-me o suficiente. Que maravilha, meus irmãos. Acreditar na providência de que Deus haverá de suprir as nossas necessidades todos os dias. Acreditar que Deus é suficientemente poderoso para nos dar a todas as áreas da nossa vida a provisão necessária para todos os dias. Todos os dias. Veja aqui o que dizem neste mesmo capítulo os versículos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É Jesus quem está perguntando isso para nós. Você vale mais do que um pardal? Você vale mais do que um pombo? Se você
compreende que vale mais, e nós sabemos que valemos mais do que esses animaizinhos, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de cada um de nós. Então, quando oramos, dá-nos, ó Deus, o necessário para cada dia, o pão nosso, o alimento, o sustento, a saúde. Dá aquilo que eu preciso hoje. Do que nós precisamos hoje? Deus sabe. Do que nós vamos precisar amanhã? Deus sabe. Deus sabe do que nós vamos precisar amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Você acha que sabe, mas não sabe. Porque amanhã é outro dia. E pode ser que você esteja indo para o trabalho e seu pneu fure. Talvez o que você precisa para amanhã seja um lugar para você trocar o pneu. Talvez o dinheiro para você trocar o pneu. Talvez a assistência de alguém para você trocar o pneu. Eu tenho uma história muito engraçada, muito interessante. Os irmãos sabem que eu não sou muito de contar histórias pessoais, né? Essa é uma decisão minha. Eu acho que a palavra deve falar mais do que eu, do que a minha vida. Mas algumas histórias pessoais, elas são importantes, eu acho, para testemunhar um pouco da nossa própria experiência, né? Quando eu estava bem no início do meu chamado ministerial, isso ali pelos anos ali, quando eu tinha 18 anos para 20 anos, né? Pouco tempo, isso tem uns 5 anos só, né? Ali eu conversei com o irmão na primeira igreja de Montes Claros, na época. O presbitério do Norte de Minas criou um instituto. E aí esse instituto, ele era um instituto teológico, como o que os irmãos tiveram aqui, né, do Reformar. Era uma formação de liderança. E eu fiz parte desse instituto, né? Fui estudar ali com alguns irmãos. E aí, na época, a primeira igreja queria plantar um trabalho numa cidade vizinha chamada Várzea da Palma, que é um pouco depois da cidade de Pirapora. Fica a mais ou menos 220 quilômetros aí de Montes Claros, vindo aqui para BH, né? Em direção a Corinto ali. E eu aceitei o desafio, né? Eu era solteiro na época, aceitei o desafio. O desafio era o seguinte: eu iria para a Várzea da Palma e ficaria quinta-feira, de quinta a domingo. Eu passaria metade da semana em Várzea da Palma, né? Começando na quinta-feira, aí a gente fazia uma reunião de oração na quinta, um estudo bíblico na sexta, sábado a gente fazia geralmente alguma atividade, né, de evangelização, e domingo a gente fazia os cultos, né, normais como nós temos. E foi um período muito bom. Graças a Deus hoje lá tem uma igreja, né, que ainda é congregação presbiterial, pastoreada pelo reverendo Oscar Orreda, que é um pastor chileno, né, mas é um pastor da IPB. Graças a Deus tem desenvolvido bem o trabalho, e nós tivemos o privilégio, né, a honra de iniciar esse trabalho. Tinha uma família cristã lá, e aí a partir dessa família nós começamos o trabalho, né, e outras famílias foram chegando. Mas a história é a seguinte: o reverendo João Gustavo, aquele pastor que esteve aqui, João Gustavo da Silva, que esteve aqui falando aos irmãos, né? O pastor João Gustavo, ele era o pastor lá em Pirapora. E de Várzea da Palma a Pirapora, depois das 10 da noite, não passava nada. Era aquela estrada assim de filme de terror, né? Não passava nada. Se você tivesse algum problema, você podia dormir ali de hora em hora ia passar alguém lá, um carro, né? E o pastor João foi lá em Várzea da Palma ministrar a ceia nesse dia, né? Ele foi, tinha um chevetinho antigo. O chevetinho, o farol do chevetinho dele era igual um palito de fósforo. Você não iluminava nada. Era mais fácil você ficar com a cabeça do lado de fora do que aquele chevetinho hatch, né? Farolzinho, negócio mais... E aí o pastor João foi lá, ministrou a ceia, e nós voltamos, né? No que volta, a esposa dele falou assim: ô João, tá fedendo queimado aqui, alguma coisa. Tá fedendo queimado, esse carro tá pegando fogo. Tá não, Cida, nariz ruim, né? Ah, tá pegando fogo, e foi, tá? Daqui a pouco o negócio começa a fumaçar dentro do carro. Eu falei: João, tá pegando fogo. É bom você ouvir sua esposa, né? Tá pegando fogo. E tava pegando fogo mesmo. Deu um curto lá Parou tudo. Parou. E agora, né? Tava mais ou menos metade do caminho. Tinha uns 20 quilômetros ainda para chegar em Pirapora, né? E agora?
Aí veio beleza, nós estamos lá, já tinha passado o ônibus da Gontijo, que é o ônibus que vem daqui de BH e vai, passa por Vaz da Palma para Pirapora, já tinha passado, porque já era mais de 10 da noite, e agora o que vamos fazer, né? Vamos esperar, né? Vamos ficar aqui. De repente, irmãos, veio uma carreta, um carretão, um caminhãozão, aqueles bitrem, né? O cara, pá, de lá, e parou, né? Como diz o Marcos Zé, gostar do barulhinho, quer que eu repito, né? Parou a carretona, falou assim, eu estou indo para Montes Claros aqui, como é que eu faço? Porque ele estava na direção contrária, no sentido contrário, né? Estou indo para Montes Claros, como é que eu faço? Aí o pastor João, não, você está errado, você tem que fazer o retorno e pegar aqui para Pirapora e seguir. Aí lá, então eu tenho que, isso, tem que virar e tal, senão você vai sair em Corinto, vai sair em Belo Horizonte e tal, aqui tem que voltar, é ao contrário. Ah, beleza e tal, mas o que aconteceu aí? Fala, pegou fogo aqui e o farol não funcionou, se ligar ele pega fogo. Mas tá funcionando? Dá para dirigir? Dá. Então peraí. Aí o cara foi lá e fez o retorno na polícia, tinha uma polícia rodoviária, né? Ele entrou assim, fez o retorno, aí ligou aquele farolzão. Pum. O bicho acho que iluminou até Pirapora lá, né? Dá para ir? João, agora dá. E nós chegamos a Pirapora desse jeito. Sem farol, o João Gustavo lá com o chevetinho, a carretona atrás, aquele farolzão. Providência de Deus, irmãos. Providência. Quem é que imaginava? Quem mandou aquele caminhoneiro errar o caminho? Deus. Só que na hora você você fica assim, é sorte. Não, irmãos, Deus está controlando todas as coisas. Deus domina sobre tudo. Deus domina o coração do caminhoneiro. Deus faz o caminhoneiro errar para resgatar um pastor, um projeto de seminarista, a esposa do pastor, né? De uma estrada que não tinha ninguém passando na hora. Deus faz essas coisas, né? E muitas vezes o que acontece conosco? Deixamos de reconhecer estas obras da providência de Deus. Obras que Deus faz todos os dias. Quando Ele nos livra de um acidente aqui, quando Ele nos dá um presente ali, quando Ele nos manda um serviço extra, quando Ele opera uma cura, sem que nós às vezes nem saibamos. Às vezes você tem contato com uma pessoa que está gripada demais, Deus te protege daquele vírus, porque não é a hora de você pegar aquela gripe. Né? Quantos irmãos aí que na época da pandemia, irmãos que estavam nos hospitais, enfermeiros, médicos, etc., né? E que não se contaminaram. Deus preservou esses irmãos para que eles pudessem cuidar dos outros. Providência. Então, quando nós oramos o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos dizendo isso, nós estamos reconhecendo a nossa total dependência de Deus, das necessidades básicas de todo dia. Estamos reconhecendo que Deus é quem coloca o ovo na nossa mesa, o churrasco, o arroz, a canjica, a feijoada, o suco de laranja, a Coca-Cola, né, irmão Edson? É Deus quem coloca ali, né? É Deus quem põe estas coisas, quem permite que a gente tenha esta alegria de viver. É Deus quem nos dá os filhos, é Deus quem nos dá os netos, é Deus quem nos dá o esposo, a esposa. É Deus quem cria, inclusive, circunstâncias difíceis nos nossos relacionamentos para que a gente possa crescer. É Deus quem nos prova, às vezes criando problemas entre nós para que a gente possa exercitar o nosso bom proceder em Cristo. É Deus que faz com que, depois de um culto abençoado como esse, venha um irmão no seu ouvido e fale uma besteira, para fazer você exercitar o amor que você aprendeu durante o culto, aprender a perdoar, a suportar. Deus faz todas estas coisas conosco, por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é providente, porque Ele quer que nós reconheçamos que tudo aquilo de que nós precisamos para viver, para a vida e a piedade, nos são doadas, nos são dadas em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Viver debaixo do cuidado de Deus, viver debaixo da providência de Deus,
Viver, como eu coloquei no tema do nosso sermão, crendo no sustento diário do Senhor em todas as áreas de nossa vida, é algo maravilhoso. Se nós tirarmos os olhos disto, nós vamos fracassar, meus irmãos. Se nós pensarmos que é o nosso esforço, o nosso trabalho, os nossos remédios, as nossas terapias, os nossos esforços pessoais que vão trazer resultados existenciais para a nossa vida, não vai dar certo. Nós precisamos confiar primeiramente, inteiramente no Senhor. Pastor Paulo Júnior, que é um pastor bastante conhecido aí das redes sociais, pastor da Igreja do Calvário, né, lá em Franca, um pastor reformado, ele disse algo interessante essa semana. Ele disse: olha, nós não devemos crer apenas no sola Escritura, quer dizer, somente a Escritura, né? Crer na suficiência da Escritura. Nós devemos crer também no tota Escritura, ou seja, toda a Escritura. Toda. Não é somente parte da Escritura que eu acredito ou não, né? Porque tem essas coisas. Às vezes eu acredito só no... isso aí não, pastor. Isso aí é meio complicado acreditar nisso, né? Mas é toda a Escritura. Não é isso que Paulo disse a Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda. Até as genealogias, né? Ontem o Marcos Herber brincou dizendo o seguinte: olha, sabe para que Deus fez as genealogias? Para a gente contar o tempo de vida da Terra. Se você contar lá as gerações, você vai chegar a 6.000 anos, que é o tempo médio de existência da Terra, de acordo com o criacionismo. Então basta contar. Então Deus deixou ali para você registrar: fulano gerou Beltrano, gerou Cicano, e morreu. Fulano gerou Beltrano, e morreu. Conta ali as gerações, você vai chegar ao tempo de vida da Terra, o tempo de vida humana, né? Então, tudo na vida, tudo na Bíblia é útil. Tudo, toda a Escritura é útil para o nosso aprendizado, para corrigir a nossa vida, para nos educar. Então, meus irmãos, quando nós reconhecemos isso, não é? Esta dependência de Deus, nós estamos de fato, como os nossos irmãos lá de Heidelberg, do Catecismo de Heidelberg, afirmaram: Senhor, dá-nos confiança plena em Ti. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos confiança plena no Senhor, em todas as coisas que Deus há de prover, desde o alimento, do café da manhã, até as coisas mais complexas da vida, que talvez pouca gente saiba, talvez só você sabe, aquilo que está no seu coração, que está te afligindo. Creia nisso, meu irmão. Deus é suficiente, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Alimente-se de Cristo. Alimente-se de Cristo. É Cristo que é o alimento verdadeiro, que vai saciar as nossas fomes. Eu li hoje, bem rapidamente, um trecho do livro Espiritualidade Reformada, do pastor Joel Bick, um capítulo que ele fala sobre meditação, um capítulo fabuloso. E ele diz o seguinte, que nós, crentes, perdemos a capacidade de meditar na palavra. E o que é a meditação? É aquele momento em que você lê a palavra e longe de todo o barulho da vida, né? De todo o ruído da sua mente, você medita, ou seja, você para, reflete, você traz a palavra para o seu coração, né? Então, se nós paramos diante de um texto desses, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, meu Deus, me ajuda a confiar no Senhor, de que hoje o Senhor vai prover para as minhas necessidades. Eu citei para os irmãos aqui o exemplo de George Miller, 2.000 crianças sem comida, e ele passou a noite orando ali, Deus vai prover. No dia cedo, nada, 2.000 crianças assentadas no refeitório, sem ter o que comer. E ele disse, meninos e meninas, vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Não tinha alimento, irmãos. Mesmo assim, ele agradeceu a Deus. E de repente, no final da oração, a secretária, pastor, chega lá na porta uma doação de um morador local que trouxe alimento para as crianças, suficiente para aquele dia. Deus é bom, meus irmãos. Ele cuida de nós. O problema é a nossa incredulidade. O problema
é o nosso coração distante de Deus. Confiemos no Senhor. Ele é bom. Ele é o nosso provedor. E Ele vai suprir, sim, todas as nossas necessidades, porque Ele prometeu fazer isso.